exclusivamente no culto de ceia, a Bíblia diz que as pessoas não esperavam uns pelos outros. Eles se reuniam e os ricos, principalmente, faziam seus banquetes separadamente. Aleluia. E os pobres, que muitas vezes não tinham condições, irmãos, de levar uma ceia para comer com os irmãos, ficavam com fome. E outros, além de comer mais do que deveria, até se embriagavam, diz a palavra do Senhor. Olha que coisa. Divisão pura, irmãos. Aleluia. Mas escuta, a igreja de Corinto era uma igreja abençoada, irmãos. Era uma igreja avivada, tinha todos os dons espirituais, tinha Pentecoste lá na igreja, tinha batismo com o Espírito Santo, mas tinha divisão. Tu veja que interessante isso, irmãos. Aleluia. E ele começa então, irmãos, confrontar esse erro da igreja de Corinto. E olha que coisa tremenda, irmãos, quando ele vai confrontar esses erros, o que Paulo vai invocar aqui? A autoridade de Jesus agora. Ele não está nem falando da autoridade apostólica dele aqui. Ele se apresenta com a autoridade apostólica, mas na hora de corrigir a igreja, ele invoca a autoridade do Senhor Jesus. Ele disse, porque eu recebi do Senhor Jesus, e ele diz que tem que ser assim. Não tinha como, né, haver esses grupos ali separadamente se tivesse unidade na igreja. É porque tinha divisão na igreja. Então, irmãos, olha, eu vou abrir um parênteses aqui para dizer para os irmãos o seguinte: irmãos, a divisão, ela dá sinais, sim ou não? Coisa tremenda isso aqui. Então veja que coisa linda. Quando ele invoca a autoridade do Senhor Jesus, ele então começa a falar do propósito da igreja, ou melhor, do propósito da Santa Ceia na igreja. E ele agora então mostra a maneira correta de se fazer, aleluia, o ato da Santa Ceia. Então, ele está querendo aqui, irmãos, preservar a forma correta, aleluia, da igreja, olhar para esse culto, para essa celebração, para esse ato sublime. E ele diz assim, olha só, o que vocês estão fazendo ao participar da ceia, ao participar do cálice, vocês estão cometendo um erro terrível. Vocês não estão discernindo o corpo do Senhor. Dois aspectos. Primeiro, Jesus disse, esse pão, tendo partido, disse, tomai e comei, isto é o meu. Do que ele estava falando? Do pão. E não é, irmãos, isso aqui, irmãos, não precisa ter uma discussão teológica sobre isso. Não precisa eu querer saber se houve o milagre, né, da transubstanciação dos elementos, do pão, do vinho. Não. Eu fico só com o que Jesus disse. Ele disse, isto, apontando para o pão, tendo partido, ele disse, isto é o meu corpo. Há outro aspecto, irmãos, aqui, do ato da Santa Ceia, que nós não discernimos o corpo do Senhor, é que a palavra de Deus diz que a igreja é o corpo do... Agora, escute isso aqui. Como que explicar isso aqui, irmãos? Como explicar isso aqui? Jesus aponta para o pão e diz, isso é o meu corpo. Mas de repente a Bíblia vai dizer que a igreja é o corpo do Senhor. E agora? E agora? Aleluia. Veja bem que coisa extraordinária isso aqui, irmãos. O ato da Santa Ceia, irmãos, é como se quando você participa do pão, quando você participa do cálice, é como se a igreja fosse unida no corpo do próprio Senhor Jesus, pelo ato da Santa Ceia. Obviamente que isso é simbólico. O que une a igreja como corpo de Cristo, sendo eu e você, cada um de nós, membro do corpo de Cristo, é o Espírito de Deus, é o novo nascimento. Mas o ato da Santa Ceia
é um ato simbólico que afirma uma realidade espiritual que já aconteceu na nossa vida, que nós já nos tornamos corpo de Cristo, e agora o ato da Santa Ceia vem ao encontro de uma verdade espiritual que está dizendo para todos nós, é uma revelação de Deus. Você não pode ignorar essa verdade. E vão participar do ato da Santa Ceia, que é o símbolo do corpo do Senhor, que é o próprio corpo do Senhor, como Jesus afirmou. Como pode o corpo do Senhor participar do pão que é o corpo do Senhor? Aleluia. Que era para nutrir todos os membros, mas agora o corpo está dividido. O que vai acontecer com esses membros divididos? Vão enfraquecer, vão adoecer e vão morrer. Mas Paulo está dizendo isso, irmãos. Isso tem que terminar, senão todo mundo vai morrer. Já tem muitos fracos, já tem outros doentes, já tem outros mortos aí no meio. A palavra e outros que dormem, é porque, irmãos, já estavam completamente insensíveis às coisas espirituais, insensíveis ao seu próprio pecado. E isso, irmãos, é terrível. Quantos estão compreendendo? Irmãos, infelizmente nós somos parte da igreja moderna. Sabe como é que era a ceia da igreja primitiva? Você sabe como é? Era realmente comida, irmãos. Eles comiam peixe, eles comiam pão, eles tomavam suco de uva. Aleluia. Eles passavam um dia junto, irmãos. Eles passavam, o domingo era o dia do Senhor na igreja primitiva. Então o domingo todo mundo ia para a igreja, eles ficavam lá, comiam junto, cultuavam junto, desenvolviam a comunhão uns com os outros, lavavam os pés uns dos outros. Aleluia. Glória a Deus. Alguns lugares ainda existe essa prática. Eu já contei aqui para os irmãos que na igreja boliviana, na Argentina, onde eu visitei muitas e muitas vezes, os irmãos vão domingo de manhã para a igreja. 7 horas da manhã já estão na igreja. E eles vêm com as suas caminhonetas, com os seus carros, e eles trazem já tudo para fazer um almoço junto, participar da Santa Ceia do Senhor, fazer uma ceia de amor na hora do meio-dia, ou na hora que eles entregam o jejum, a consagração, e eles ficam até a noite, irmãos. Só vão para casa, aleluia, quando termina o domingo. Que coisa! Comem junto, fazem tudo em comum, tem uma cozinha só comunitária lá. Eles chegam e vão entregando lá os mantimentos, já tem as cozinheiras certas, e eles não querem saber se eles vão comer o que trouxeram, se vão comer o que outros trouxeram, eles querem comer junto. Esse culto é uma ordenança. Ele disse que era para nós fazer até que ele venha. Esse é o primeiro ponto. Uma ordenança até que ele venha. Segundo aspecto da ordenança, era para fazer um culto em memória de quem? Em memória dele. Normalmente os cultos em memória de alguém é de alguém que está morto, sim ou não? Mas como que se faz um culto em homenagem a alguém que está vivo? Culto em memória de alguém. Aleluia. É exatamente para celebrar a sua ressurreição. É exatamente para celebrar a promessa da sua vinda. É exatamente para celebrar a grande obra redentora que ele realizou por mim e por você. Nenhum de nós estaria aqui se Jesus não tivesse consumado a obra redentora que ele veio para realizar. E nós, como igreja, como corpo de Cristo, estamos aqui reunidos para celebrar isso no culto de Santa Ceia. Em memória de mim, disse o Senhor Jesus.